E vamos começar esse programa de estreia aqui falando de um super-herói brasileiro. Que super-herói gosto? Sim. Força! Um homem forte, um homem destemido, que derruba todo mundo. The Spider! Mas que amarelou, Ana Hickman. Não, pera aí, o Anderson Silva não amarela. A gente aprontou um desafio para o Anderson Silva. Para o nosso super-homem. Ele será? foi enfrentar nas ruas de São Paulo os nossos motoboys. Imagina, você já teve problema com o motoboy? Assim, Brito, eu já perdi uns 2 espelhinhos assim no retrovisor, mas problema... Nada grave. Não, imagina, nenhum. Eles estão aí para ajudar a gente, mas de vez em Sempre. quando fica aquele estigma, né, de que eles são violentos, de que eles atrapalham. Enfim, Anderson Silva, o lutador brasileiro do momento, campeão, foi para as ruas com um adesivo no carro dele que ele estava dirigindo. Eu não vou dar mais detalhes. Você vai ver. Você não vai contar que vai ter no adesivo? Na matéria vai todo mundo ver. Então tá bom. Adesivo provocativo. Anderson Silva amarela no trânsito de São Paulo. Vamos ver? O capacete que seria para proteger, aqui é usado para agredir. Repare bem nesta imagem. O motoqueiro usa o próprio capacete para atacar um taxista. Tomado pela fúria, este motoqueiro bate sem parar no colega que já está caído no chão. Este homem tenta apartar a briga e acaba baleado. Neste flagrante, motorista e motoqueiro trocam socos. Agressivo, este motoboy chuta o carro. A motorista perde a cabeça e joga o carro para cima dele e o arrasta até a calçada. A categoria é tão unida que quando eles querem, param avenidas nas grandes cidades. No Brasil, todos os dias são registradas confusões e brigas no trânsito entre motociclistas e motoristas. Mas quem tem razão? É uma resposta difícil, mas o medo é um ponto em comum entre eles. Eles acham que a gente são muito folgados, né? Muitos motoristas, né? E acho que é fácil, né, pra gente, mas não é não, né? Eu fico estressada de ter que ficar cuidando deles, eu fico cuidando deles. Com medo de esbarrar. Eu não tenho filho desse tamanho. É um risco que corre pra todo mundo, né? E tá aí, ninguém faz nada, motoqueiro. Simplesmente só quer ferrar a vida do motoqueiro. Eles não têm respeito com a gente. Eles estão numa faixa, eles entram para outra sem dar sinal, sem nada. Já tomei várias fechadas por causa de telefone. Ninguém tá no telefone, vai. Daqui a pouco você tá do lado e bibi e já perde o controle. A violência com que entram e o espaço que ocupam é um desrespeito. E até quem sempre bateu, hoje teve medo de apanhar. Não, acho que os caras não vão agredir, né? Não, acho que não. Acho que os caras não vão agredir. Acho que vai ficar na boa. Os caras vão ver as câmeras e vão ficar... E se não ver as câmeras, quebrar um retrovisor? Não, os caras não vão fazer, será? E daqui a pouco, você vai entender por que nós resolvemos aprontar uma pegadinha com Anderson Silva. Adesivamos esse carro com a frase: "Eu não tenho medo de motoboy". O que será que aconteceu? No Brasil, são mais de 13 milhões de motos nas ruas. Em média, um motoqueiro morre por hora em acidente de trânsito. Só em São Paulo, 7 motofretistas perdem a vida todos os dias. Dados alarmantes que apontam o aumento da violência. Tanto que entre os motoboys existem 2 classes: as dos chamados cachorros loucos e os profissionais que dependem do trabalho para sustentar suas famílias. Vamos conhecer a história do seu Geraldo. O seu Geraldo tem 52 anos, há 8 é motoboy, não é isso, Geraldo? Na correria, na luta? Correria, muito. É? Vida fácil ou difícil? Difícil. Chuva, sol, né? O que é mais difícil no trânsito de São Paulo para o motoboy? O desrespeito mútuo, né? Tanto do motoboy como também do motorista, né? A coisa se tornou uma batalha, né? Então é complicado, né? É uma guerra. É uma guerra complicada. Podemos acompanhar o senhor um pouquinho? Podemos, sim, podemos. Vamos ver como é que é esse trânsito, essa fúria aí? Vamos lá. Ele trabalha 15 horas em cima da moto e ganha cerca de R$ 2.500. Destes, R$ 500 vão para a manutenção da moto. Tem uma rota aqui em São Paulo que é assim, a Rota da Morte, o lugar mais perigoso? Tem. Qual é o trecho da morte, digamos assim? Trecho das marginais. O trecho das marginais é os mais perigosos, né? E Radial Leste. Essas rotas são
extremamente perigosos porque são corredores de alta velocidade, né? E quando surge um imprevisto, a chance de você parar é muito pequena. Então é onde ocorre o maior número de acidentes, né? Essa é a vida que esses caras levam aqui no dia a dia. Baixo de sol e de chuva, o risco está sempre presente. Muitos trabalhadores não conseguem manter a moto em um bom estado, e isso também aumenta o número de acidentes graves. Fora isso, muitas seguradoras não aceitam seguro por causa do índice elevado de roubos. E quem consegue seguro é obrigado a pagar por ano até metade do valor da moto. Na selva de pedra é um salve-se quem puder. Por isso, o motoboy também se transformou em vilão no trânsito caótico das grandes cidades. Agora você vai entender uma pegadinha que a produção do Programa da Tarde fez. Escolhemos um carro grande, bonito. Será que você de casa teria coragem de pilotar um carrão destes nas ruas de São Paulo? Detalhe, com essa frase colada na traseira do carro? Pois é, nós resolvemos aprontar uma pegadinha com o campeão Anderson Silva. O que será que vai acontecer? Dá só uma olhada nesse adesivo que a nossa produção preparou. Atenção, eu não tenho medo de motoboy. Será que os motoboys vão ficar ofendidos? E o pior, quando ficarem ofendidos e forem tirar satisfação e derem de cara com o Anderson Silva, o que será que vai acontecer, hein? Vamos nessa! Anderson Silva aceitou o nosso desafio. Afinal, não é à toa que ele é campeão, né? Está invicto no UFC com 15 lutas e 10 defesas do título de campeão do peso médio. Em toda a carreira no MMA, ele tem 34 lutas, sendo 30 vitórias, 25 por nocaute e 4 derrotas. Eu acho que os caras vão querer me espancar no trânsito, brother. Vamos lá. E quem poderia imaginar, hein? Não é que o campeão sentiu o golpe? Glomera! Dentro do carro, a nossa produção conversa com o campeão preocupado. Tá tenso o negócio. Ainda bem que eu tô dentro do carro. É, quem tá acostumado a bater, agora tá com medo de apanhar. Não gosto de estresse, não gosto de violência, o negócio é ficar na boa. Tô tenso aqui já, meu. Do lado de fora, duas equipes acompanham a reação dos motoboys. Não, acho que os caras não vão agredir, né? Não, acho que não. Acho que os caras não vão agredir. Acho que vai ficar na boa. Os caras vão ver as câmeras, vão ficar... E se não ver as câmeras, quebrar um retrovisor? Não, os caras não vão fazer. Será? Não vão fazer isso, cara. Não, cara. Será? Não vão não, cara. Meter o capacete na porta? Não, os caras não vão fazer isso. Os caras fazem isso? Não faz, não. Isso aí é muito, não. Acho que os caras não fazem isso, não. E quanto mais a gente vai circulando, a coisa vai ficando mais tensa. Ô meu, eu vou acabar apanhando aqui, cara. Que loucura, brother. Pô, esse negócio aí vai acabar sobrando pra mim, cara. Vou acabar apanhando na rua aqui. Que loucura, cara. Caracas, brother. Caramba, brother. Tô tenso aqui, cara. Falar, tô tenso aqui. É, Anderson, muita gente tem medo desta violência. Na guerra entre motoristas e motoqueiros, cenas como estas são comuns. Estava vindo, o caminhão começou a diminuir a velocidade, a segurar. Eu olhei no retrovisor e estava debaixo do pneu lá. Este outro perde a direção ao lado de um ônibus. O resgate salva mais uma vida. Nosso campeão conhece essa realidade. Mesmo seguro num carro grande e blindado, ele não se acalma e continua de vidro bem fechado. Olha isso, cara. Pode fugir do controle,
caras parar e começar a quebrar tudo ali, brother. Para alguns motoboys, rapidez e violência andam juntas. Este invade a faixa de pedestre e passa no farol vermelho. Já este outro aí sobe na calçada. E qualquer movimento brusco pode parecer provocação. Não é mesmo, Anderson? Eu até que dirijo bem, cara, mas sem provocar motoboy. Ai, meu Deus, eu achei que o cara ia chutar aqui. Mais à frente, os motoqueiros cercam o carro. Caraca, um monte de motoqueiro agora. Eles não têm paciência mesmo, não deixam as pessoas passarem. Pô, se deixa passar, o trânsito flui. E basta um vacilo para o campeão levar mais um golpe. O cara bateu, deu um porradão ali, cara. E se defende, fazendo cara de mal. Mas quando os motoqueiros descobrem quem está no volante... Tem coragem de encarar? Tenho nada, que opa! Não vai? Você tem coragem de encarar aquele cara ali? Ah, vai se juntar todos os motoboys e dar um pau nele aí, ó. Folgado, tá falando que não gosta de motoboy? Mas você tá vendo quem é? Sei, mas nós pega ele. Pega? Vai lá falar com ele. Vai. Desde o começo, a proposta da pegadinha era de que Anderson Silva, o super campeão do UFC, descesse do carro quando estivesse cercado pelos motoboys. Mas ao sentir o tamanho da pressão, ele ficou intimidado e não desceu. Como dissemos antes, quem sempre bateu teve medo de apanhar. Não gosto de estresse, não gosto de violência, o negócio é ficar na boa. E quando já estava fora do cerco, se sentindo seguro, ele falou da impressão que teve dos motoboys. Foi tenso de falar que eu fiquei nervoso. Uma hora o cara bateu no retrovisor, bateu na porta ali. Dá uma assustada, né? Eu fiquei um pouco assustado. Anderson Silva, autoridade no assunto, que ele tem moto, tem carro, é campeão. Dá uma dica para que o trânsito nas cidades melhore. O que nós motoristas precisamos ter? Eu acho que tem que ter um pouco mais de paciência, né? A gente vê tanta coisa horrível acontecendo no trânsito, em São Paulo principalmente. Todo dia a gente vê um acidente de moto e tal, porque houve imprudência do motorista do carro, houve imprudência do motoboy. Tem saldo, os caras estão mais conscientes, assim, os motoboys estão super conscientes, estão dirigindo super bem. Então, minha opinião, eu dirijo moto, eu acho que o espaço da moto tem que ser o mesmo de um carro. Tá. É o espaço da segurança. Mas, no caso deles, eles estão trabalhando e tal, né? Então, eles acabam passando entre os carros. Eu acho meio complicado porque nem todo mundo tá 90% de atenção ali, na pista dele. Às vezes você sai um pouquinho, esse pouquinho que acaba derrubando o motoboy, acaba derrubando o motoqueiro. Às vezes a galera tá no telefone também, mandando mensagem, a galera não pode. Show de bola, um campeão desse falando, alguém vai contestar? Vamos seguir as orientações e as dicas, né? Vamos tentar, pelo menos. Ana Hickman, um beijão. Brito, um salve para todos vocês. Esse é fera, Anderson Silva, o nosso abraço pra você. Desculpa te botar numa fria, né, cara? Mas em nome da nossa reportagem, a gente faz um esforço. Ana, aqui no meu manual de artes marciais, tem uma entrevista. Que é isso? Não, uma entrevista com ele aqui. Você que não pode nesse horário, Brito. Não pode? É estreia hoje, Brito, você não pode fazer isso. Bom, Anderson, nosso abraço pra você. Valeu. E vamos começar esse programa de estreia aqui falando de um super-herói brasileiro. De super-herói? Gosto. Sim. Força. Um homem forte, um homem destemido, que derruba todo mundo. The Spider. Mas que amarelou, Ana Hickman. Não, pera aí, o Anderson Silva não amarela. A gente aprontou um desafio para o Anderson Silva. Para o nosso super-homem. Ele foi enfrentar nas ruas de São Paulo os nossos motoboys. Imagina, você já teve problema com o motoboy? Assim, Brito, eu já perdi uns 2 espelhinhos assim no retrovisor, mas problema... Nada grave. Não, imagina, nenhum. Eles estão aí pra ajudar a gente, mas Sempre. de vez em quando fica aquele estigma, né, de que eles são violentos, que eles atrapalham. Enfim, Anderson Silva, o lutador brasileiro do momento, campeão, foi pras ruas com um adesivo no carro dele que ele estava dirigindo. Eu não vou dar mais detalhes. Você vai ver. Você não vai contar que vai ter no adesivo? Na matéria vai todo mundo ver. Então tá bom. Adesivo provocativo. Anderson Silva amarela.
no trânsito de São Paulo. Vamos ver? O capacete que seria para proteger, aqui é usado para agredir. Repare bem nesta imagem. O motoqueiro usa o próprio capacete para atacar um taxista. Tomado pela fúria, este motoqueiro bate sem parar no colega que já está caído no chão. Este homem tenta apartar a briga e acaba baleado. Neste flagrante, motorista e motoqueiro trocam socos. Agressivo, este motoboy chuta o carro. A motorista perde a cabeça e joga o carro para cima dele e o arrasta até a calçada. A categoria é tão unida que quando eles querem, param avenidas nas grandes cidades. No Brasil, todos os dias são registradas confusões e brigas no trânsito entre motociclistas e motoristas. Mas quem tem razão? É uma resposta difícil, mas o medo é um ponto em comum entre eles. Eles acham que a gente são muito folgados, né? Muitos motoristas, né? E acho que é fácil, né, pra gente, mas não é não, né? Eu fico estressada de ter que ficar cuidando deles. Eu fico cuidando deles. Medo de esbarrar. Eu não tenho filho desse tamanho. É um risco que corre pra todo mundo, né? E tá aí, ninguém faz nada, motoqueiro. Simplesmente só quer ferrar a vida do motoqueiro. Eles não têm respeito com a gente. Eles estão numa faixa, eles entram pra outra sem dar sinal, sem nada. Já tomei várias fechadas por causa de telefone. Ninguém tá no telefone, vai. Daqui a pouco você tá do lado e e já perde o controle. A violência com que entram e o espaço que ocupam é um desrespeito. E até quem sempre bateu, hoje teve medo de apanhar. Não, acho que os caras não vão agredir, né? Não, acho que não. Acho que os caras não vão agredir. Acho que vai ficar na boa. Os caras vão ver as câmeras e vão ficar... E se não ver as câmeras, quebrar um retrovisor? Não, os caras não vão fazer, será? E daqui a pouco, você vai entender por que nós resolvemos aprontar uma pegadinha com Anderson Silva. Adesivamos esse carro com a frase: "Eu não tenho medo de motoboy". O que será que aconteceu? No Brasil, são mais de 13 milhões de motos nas ruas. Em média, um motoqueiro morre por hora em acidente de trânsito. Só em São Paulo, 7 motofretistas perdem a vida todos os dias. Dados alarmantes que apontam o aumento da violência. Tanto que entre os motoboys existem duas classes: as dos chamados cachorros loucos e os profissionais que dependem do trabalho para sustentar suas famílias. Vamos conhecer a história do seu Geraldo? O seu Geraldo tem 52 anos, há 8 é motoboy, não é isso, Geraldo? A correria, na luta? Correria, muito. É? Vida fácil ou difícil? Difícil. Chuva, sol, né? O que é mais difícil no trânsito de São Paulo para o motoboy? O desrespeito mútuo, né? Tanto do motoboy como também do motorista, né? A coisa se tornou uma batalha, né? Então é complicado, né? É uma guerra. É uma guerra complicada. Podemos acompanhar o senhor um pouquinho? Podemos, sim, podemos. Vamos ver como é que é esse trânsito, essa fúria aí? Vamos lá. Ele trabalha 15 horas em cima da moto e ganha cerca de R$ 2.500. Destes, R$ 500 vão para a manutenção da moto. Tem uma rota aqui em São Paulo que é assim, a Rota da Morte, o lugar mais perigoso? Tem. Qual é o trecho da morte, digamos assim? Trecho das marginais. O trecho das marginais é os mais perigosos, né? E Radial Leste. Essas rotas são extremamente perigosas porque são corredores de alta velocidade, né? E quando surge um imprevisto, a chance de você parar é muito pequena. Então é onde ocorre o maior número de acidentes, né? Essa é a vida que esses caras levam aqui no dia a dia. Baixo de sol e de chuva, o risco está sempre presente. Muitos trabalhadores não conseguem manter a moto em um bom estado, e isso também aumenta o número de acidentes graves. Fora isso, muitas seguradoras não aceitam seguro por causa do índice elevado de roubos. E quem consegue seguro é obrigado a pagar por ano até metade do valor da moto. Na selva de pedra é um salve-se quem puder. Por isso, o motoboy também se transformou em vilão no trânsito caótico das grandes cidades. Agora você vai entender uma pegadinha que a produção do Programa da Tarde fez. Escolhemos um carro grande, bonito. Será que você de casa teria coragem de pilotar um carrão destes nas ruas de São Paulo?
Detalhe, com essa frase colada na traseira do carro. Pois é, nós resolvemos aprontar uma pegadinha com o campeão Anderson Silva. O que será que vai acontecer? Dá só uma olhada nesse adesivo que a nossa produção preparou. Atenção, eu não tenho medo de motoboy. Será que os motoboys vão ficar ofendidos? E o pior, quando ficarem ofendidos e forem tirar satisfação e derem de cara com o Anderson Silva, o que será que vai acontecer, hein? Vamos nessa! Anderson Silva aceitou o nosso desafio. Afinal, não é à toa que ele é campeão, né? Está invicto no UFC com 15 lutas e 10 defesas do título de campeão do peso médio. Em toda a carreira no MMA, ele tem 34 lutas, sendo 30 vitórias, 25 por nocaute e 4 derrotas. Eu acho que os caras vão querer me espancar no trânsito, brother. Mas vamos lá. E quem poderia imaginar, hein? Não é que o campeão sentiu o golpe? Dentro do carro, a nossa produção conversa com o campeão preocupado. Tá tenso o negócio, ainda bem que eu tô dentro do carro. É, quem tá acostumado a bater, agora tá com medo de apanhar. Não gosto de estresse, não gosto de violência, o negócio é ficar na boa. Tô tenso aqui já, meu. Do lado de fora, duas equipes acompanham a reação dos motoboys. Não, acho que os caras não vão agredir, né? Não, acho que não. Acho que os caras não vão agredir. Acho que vai ficar na boa. Os caras vão ver as câmeras e vão ficar... E se não ver as câmeras, quebrar um retrovisor? Não, os caras não vão fazer, será? Não vão fazer isso, cara. Não, cara, será? Não vão não, cara. Meter o capacete na porta? Não, os caras não vão fazer isso. Os caras fazem isso? Não faz, não. Isso aí é muito, não. Os caras não fazem isso, não. E quanto mais a gente vai circulando, a coisa vai ficando mais tensa. Ô meu, eu vou acabar apanhando aqui, cara. Que loucura, brother. Pô, esse negócio aí vai acabar sobrando pra mim, cara. Vou acabar apanhando na rua aqui. Que loucura, cara. Caracas, brother. Caramba, brother. Tô tenso aqui, cara. Te falar. Tô tenso aqui. É, Anderson, muita gente tem medo desta violência. Na guerra entre motoristas e motoqueiros, cenas como estas são comuns. Estava vindo, o caminhão começou a diminuir a velocidade, a segurar. Eu olhei no retrovisor e estava debaixo do pneu lá. Este outro perde a direção ao lado de um ônibus. O resgate salva mais uma vida. Nosso campeão conhece essa realidade. Mesmo seguro, num carro grande e blindado, ele não se acalma e continua de vidro bem fechado. Olha isso, cara. Pode fugir do controle, o cara parar e começar a quebrar tudo ali, brother. Para alguns motoboys, rapidez e violência andam juntas. Este invade a faixa de pedestre e passa no farol vermelho. Já este outro aí sobe na calçada. E qualquer movimento brusco pode parecer provocação. Não é mesmo, Anderson? Eu até que dirijo bem, cara, mas sem provocar motoboy. Ai, meu Deus, eu achei que o cara ia chutar aqui. Mais à frente, os motoqueiros cercam o carro. Caraca, um monte de motoqueiro agora. Eles não têm paciência mesmo, não deixam as pessoas passarem. Pô, se você deixa passar, o trânsito flui. E basta um vacilo para o campeão levar mais um golpe. O cara bateu, deu um porradão ali, cara. E se defende, fazendo cara de mal.
Mas quando os motoqueiros descobrem quem está no volante... Tem coragem de encarar? Tenho nada, que opa! Não vai? Você tem coragem de encarar aquele cara ali? Ah, mas se juntar todos os motoboys, vai dar um pau nele aí, ó. Folgado, tá falando que não gosta de motoboy? Mas você tá vendo quem é? Sei, mas nós pega ele. Pega? Vai lá falar com ele. Vai. Desde o começo, a proposta da pegadinha era de que Anderson Silva, o super campeão do UFC, descesse do carro quando estivesse cercado pelos motoboys. Mas ao sentir o tamanho da pressão, ele ficou intimidado e não desceu. Como dissemos antes, quem sempre bateu teve medo de apanhar. Não gosto de estresse, não gosto de violência, o negócio é ficar na boa. E quando já estava fora do cerco, se sentindo seguro, ele falou da impressão que teve dos motoboys. Foi tenso de falar que eu fiquei nervoso. Uma hora o cara bateu no retrovisor, bateu na porta ali. Dá uma assustada, né? Eu fiquei um pouco assustado. Anderson Silva, autoridade no assunto, que ele tem moto, tem carro, é campeão. Dá uma dica para que o trânsito nas cidades melhore. O que nós motoristas precisamos ter? Eu acho que tem que ter um pouco mais de paciência, né? A gente vê tanta coisa horrível acontecendo no trânsito, em São Paulo principalmente, todo dia a gente vê um acidente de moto e tal, porque houve imprudência do motorista do carro, houve imprudência do motoboy. Tem saldo, os caras estão mais conscientes, assim, os motoboys estão super conscientes, estão dirigindo super bem. Então, minha opinião, eu dirijo moto, eu acho que o espaço da moto tem que ser o mesmo de um carro. Tá. É o espaço da segurança. Mas, no caso deles, eles estão trabalhando e tal, né? Então, eles acabam passando entre os carros. Eu acho meio complicado porque nem todo mundo tá 90% de atenção ali, na pista dele. Às vezes você sai um pouquinho, esse pouquinho que acaba derrubando o motoboy, acaba derrubando o motoqueiro. Às vezes a galera tá no telefone também, mandando mensagem, a galera não pode. Show de bola, um campeão desse falando, alguém vai contestar? Vamos seguir as orientações e as dicas, né? Vamos tentar, pelo menos. Ana Hickman, um beijão. Brito, um salve para todos vocês.